Eclesiastes 2 ecoa como um trovão no coração humano: os prazeres não têm sentido. É uma sentença que corta a carne do orgulho, que despedaça as ilusões de uma vida construída apenas sobre aquilo que os olhos podem ver e as mãos podem segurar. Pense nisso. Quantos homens e mulheres já atravessaram a história acumulando riquezas, ergueram impérios, conquistaram territórios, provaram de todos os banquetes que o mundo oferece, mas ao fim da jornada tiveram de encarar a mesma constatação amarga de Salomão: tudo era vaidade, tudo era correr atrás do vento. A cena se repete de geração em geração. No coração das metrópoles, entre arranha-céus brilhantes, existe o mesmo vazio que Salomão conheceu em seus palácios. O homem moderno troca cavalos por carros de luxo, o ouro por cartões ilimitados, os jardins reais por mansões cercadas de concreto, mas a dor é a mesma. Ele acumula, mas não descansa. Ele possui, mas não se sacia. Ele ri nas festas, mas chora na solidão. E quando a noite cai, a mesma pergunta assombra sua alma: para que tudo isso serve? Onde está o sentido da vida? Salomão não escreveu como um filósofo distante, mas como alguém que bebeu profundamente da taça dos prazeres humanos e descobriu que ela estava vazia. E hoje, séculos depois, sua voz ecoa com ainda mais força, porque vivemos numa era de consumo desenfreado, onde o homem pensa que o próximo prazer, a próxima compra, a próxima conquista finalmente trará descanso. Mas o Espírito de Deus nos alerta: sem ele, tudo é vaidade, tudo é poeira levada pelo vento. Martinho Lutero dizia que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Fazemos de nossos prazeres deuses, e eles sempre nos decepcionam. João Calvino lembrava que a mente sem Deus é como um labirinto sem saída, sempre em busca de sentido, mas sempre caindo nas mesmas paredes. E Billy Graham, com a voz que abalou multidões, lembrava a cada geração que a fama, a riqueza e o prazer não sustentam o peso da eternidade. Somente Cristo pode fazê-lo. A Bíblia nos mostra que os prazeres da carne são como miragens no deserto. Você corre em direção a eles, acreditando que encontrará água, mas ao chegar percebe que não passa de areia. A alma humana tem sede de eternidade, mas tenta matar essa sede em poços rachados que não retêm água. O resultado é sempre o mesmo: vazio, frustração, angústia. O homem pode rir, pode se exaltar, pode ostentar sua glória, mas quando coloca a cabeça no travesseiro e o silêncio invade o coração, o grito da alma não pode ser calado: Deus, onde está o verdadeiro sentido da vida? É nesse ponto que precisamos entender a sabedoria de Eclesiastes. Salomão não condena a alegria, não condena o trabalho, não condena as realizações. Ele condena a idolatria que transforma tudo isso em deuses. Ele mostra que sem Deus, até o riso é loucura, até a sabedoria é vaidade, até o trabalho mais grandioso é apenas pó que o vento leva. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? Jesus fez essa pergunta no Evangelho, e ela ecoa como um martelo que destrói as falsas seguranças humanas. Quando olhamos para a cruz, descobrimos algo ainda mais profundo. Cristo suportou a vergonha, a dor e o abandono para que tivéssemos acesso a uma vida que não pode ser roubada pelo tempo. Ele morreu para mostrar que não é no acúmulo, nem no prazer passageiro, mas na entrega, na obediência e no amor que encontramos o sentido da vida. O sangue derramado no Calvário é o único que pode preencher o vazio do coração humano. Não são os aplausos, não são as posses, não é o riso momentâneo, mas é a presença de Deus que traz alegria eterna. A história nos mostra reis que governaram impérios e terminaram em desespero. Mostra intelectuais que conheceram todas as respostas, mas não souberam viver. Mostra milionários que possuíam tudo, menos a paz. Mas também nos mostra homens como o apóstolo Paulo, que mesmo em prisões, açoitado e perseguido, podia dizer: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele tinha pouco, mas tinha Cristo. E quem tem Cristo, tem tudo. O coração humano sempre foi um campo de batalha entre o eterno e o passageiro. Desde o Éden, o homem é tentado a acreditar que o fruto proibido, aquilo que brilha aos olhos mas corrói a alma, é capaz de satisfazer sua fome mais profunda. Salomão, em toda sua glória, experimentou essa luta em proporções monumentais. Ele teve palácios, tesouros, música, mulheres, banquetes, tudo que o coração humano poderia desejar. E ainda assim, diante do espelho da própria consciência, concluiu: tudo era vaidade, tudo era correr atrás do vento. Não é impressionante como essa frase atravessa os séculos e chega até nós como uma flecha certeira? Nós vivemos em uma era onde os homens já não levantam templos de pedra polida, mas constroem templos digitais, onde a vaidade é medida em curtidas, seguidores e números que brilham em telas. Cada foto, cada conquista exibida, é uma tentativa desesperada de dizer ao mundo: vejam, eu tenho valor, eu encontrei sentido. Mas no silêncio da alma, o vazio permanece. É o mesmo vazio que corroía reis nos tronos e camponeses em suas cabanas,
é o mesmo vazio que grita nas madrugadas frias dos arranha-céus modernos. E aqui está o ponto central da revelação bíblica: não importa a era, não importa o disfarce, o coração humano continua com sede. O prazer é como um copo de água salgada no deserto: quanto mais você bebe, mais sede tem. Ele promete alívio, mas entrega escravidão. Escravidão aos desejos, às comparações, às pressões, à ilusão de que o próximo passo será suficiente. Eclesiastes denuncia essa mentira com a força de um trovão. Ele nos lembra que o homem foi feito para algo maior do que os prazeres passageiros, para algo que transcende a areia do tempo. Quando olhamos para a história da Igreja, vemos homens que compreenderam essa verdade e a viveram em carne e osso. Pense em Martinho Lutero, diante das portas da Reforma, arriscando sua vida porque entendeu que o homem não vive de indulgências, mas da palavra de Deus. Lembre-se de John Wesley, que caminhava pelas ruas pregando não para agradar, mas para libertar. Recorde a voz de Billy Graham ecoando em estádios lotados, dizendo ao mundo que o sucesso humano é apenas posse comparado à glória de conhecer a Cristo. Esses homens sabiam: sem Deus, até a vitória é derrota, até a riqueza é miséria, até o prazer é dor. É por isso que a Bíblia não apenas expõe o vazio dos prazeres, mas aponta para o único lugar onde a alma encontra descanso. Jesus Cristo disse: eu sou a água viva, quem beber de mim nunca mais terá sede. Essa não é uma metáfora suave, é uma promessa radical. Ele não está dizendo que aliviará temporariamente sua dor, mas que satisfará eternamente a sua fome. Ele não oferece prazeres passageiros, mas alegria eterna. Ele não oferece riqueza que se perde, mas tesouros que o tempo não pode tocar. É aqui que precisamos parar e refletir com honestidade: onde você tem colocado o peso da sua vida? No trabalho que nunca termina? Nos prazeres que nunca saciam? Nos aplausos que nunca duram? Em Eclesiastes, o Espírito Santo grita ao nosso coração: isso não tem sentido. Você pode acumular tudo e ainda assim perder-se. Mas quando entrega seu coração a Cristo, até as pequenas coisas, comer, beber, trabalhar, ganham um propósito eterno. Porque agora não são mais ídolos, mas expressões da bondade de Deus em sua vida. O vazio que você sente não é um erro do sistema, é uma senha divina para levá-lo de volta à fonte da vida. O cansaço que você carrega é um convite para se ajoelhar diante daquele que prometeu: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A angústia que o corrói é uma janela para enxergar que os prazeres do mundo são insuficientes, mas Cristo é suficiente. Imagine a cena: um homem diante de seu tesouro, cercado de ouro, mas com as mãos vazias diante de Deus. Agora imagine outro homem, pobre em posses, mas rico em fé, levantando suas mãos ao céu e ouvindo o Pai dizer: este é meu filho amado. Quem realmente encontrou sentido? Quem realmente venceu? A vida nos mostra com clareza que até os maiores impérios caem, que até as maiores fortunas desaparecem, que até os nomes mais famosos um dia se apagam como cinzas ao vento. Mas o que permanece? O que realmente sustenta a alma quando os palácios se tornam ruínas e os aplausos cessam? É aqui que a mensagem de Eclesiastes 2 se torna um espelho para cada um de nós. O livro não foi escrito apenas para relembrar as frustrações de um rei antigo, mas para gritar ao coração moderno que tudo o que fazemos sem Deus é vazio, inútil, sem peso eterno. Pense nos séculos da história. Alexandre, o Grande, conquistou o mundo, mas morreu jovem, chorando por não ter mais terras para invadir. Os Césares governaram Roma, mas onde estão hoje suas coroas? Napoleão se autoproclamou imperador da Europa, mas terminou seus dias exilado numa ilha distante. O mundo chama de grandes, mas diante da eternidade, o que significam seus impérios? É correr atrás do vento, diria Salomão. E no entanto, em contraste com eles, vemos homens como os apóstolos que não tinham tronos nem exércitos, mas carregavam em suas mãos o tesouro do Evangelho. O nome de Pedro ecoa até hoje, não por um império conquistado, mas por um Cristo pregado. O nome de Paulo ressoa não por palácios, mas por cartas escritas em prisões que ainda libertam almas. É aqui que encontramos a chave: o valor da vida não está no que acumulamos, mas no que permanece. E o que permanece é aquilo que é feito em Deus, por Deus e para Deus. Jesus disse no Sermão da Montanha: ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Essa é a voz que destrói a ilusão da vaidade. Porque quando os prazeres passam, quando as riquezas se vão, quando a juventude murcha, o que sobra? Se sobrar apenas vento, então toda a vida foi desperdiçada. Mas se sobrar Cristo, então mesmo a menor obra feita em fé se torna eterna. O texto de Eclesiastes não é apenas um lamento, é também um convite. Ele nos chama a encarar a realidade com seriedade. Ele nos diz que a vida é breve, que os dias são limitados,
e que insistir em buscar sentido em coisas passageiras é desperdiçar a oportunidade de viver para aquilo que nunca se perde. Quando Paulo escreveu aos Filipenses, disse: "Para mim, o viver é Cristo, e o morrer é ganho." Que contraste radical! O mundo diz: viver é prazer, é acúmulo, é conquista. Mas o Evangelho declara: viver é Cristo. Isso muda tudo. Porque se viver é Cristo, então até a dor tem propósito, até as perdas têm sentido, até a morte é vitória. Quantas pessoas hoje carregam o peso de uma vida sem propósito? Homens e mulheres que correm atrás de carreira, de aplausos, de reconhecimento, mas dormem todas as noites em silêncio, com o coração vazio. Eles se perguntam: por que ainda me sinto incompleto? E a resposta de Eclesiastes é clara: porque nada debaixo do sol pode satisfazer aquilo que foi feito para o céu. O homem pode possuir o mundo, mas a alma só encontra descanso quando repousa em Deus. Billy Graham, certa vez, disse: "Eu já preguei diante de presidentes, diante de multidões, mas ao fim da vida, percebi que tudo o que importa é a fé em Cristo. Sem Ele, não há paz." Essa verdade é tão poderosa porque nos lembra que, no fim, todos seremos reduzidos ao mesmo ponto: o encontro com o Criador. O sábio e o tolo, o rico e o pobre, o forte e o fraco, todos se apresentarão diante de Deus. E nesse dia, o que terá valor não será o que acumulamos, mas quem nós nos tornamos em Cristo. É por isso que a mensagem precisa ser dita com clareza: a vida sem Deus é um ciclo de futilidade. Você pode rir, pode acumular, pode se exaltar, mas no final, o vento leva tudo. Porém, a vida em Deus é um caminho de eternidade. É um rio que nunca seca, é uma fonte que nunca falha. O que você planta nele floresce para sempre. O que você entrega a ele jamais é perdido. A cruz prova isso. O aparente fracasso da morte se tornou a maior vitória da história. Porque quando Cristo se entregou, ele mostrou que só quem perde tudo por amor a Deus encontra a vida verdadeira. O chamado de Eclesiastes não é um convite ao desespero, mas uma convocação à verdade. É o Espírito Santo gritando aos nossos ouvidos que a vida só faz sentido quando é vivida em comunhão com o Criador. É o eco das palavras de Jesus em João 15: "Sem mim, nada podeis fazer." Essa não é uma limitação imposta, é uma revelação libertadora. É o reconhecimento de que sem Ele, o riso é vazio, o sucesso é ilusório, e até a sabedoria é vaidade. Mas com Ele, até o menor gesto se torna eterno, até a dor se transforma em esperança, até a morte se torna porta para a vida. O homem que entende isso já não vive para impressionar o mundo, mas para agradar a Deus. Já não se prende ao que é temporário, mas caminha com os olhos fixos no eterno. E quando o mundo pergunta: por que você abre mão dos prazeres? Por que você rejeita a vaidade? Ele responde com a serenidade dos santos: porque encontrei algo maior. Encontrei a pérola de grande valor. Encontrei o tesouro escondido no campo. Encontrei Cristo. Essa é a diferença entre quem corre atrás do vento e quem caminha com o Espírito. Um vive cansado, o outro vive em paz. Um se perde em busca de sentido, o outro encontra descanso aos pés da cruz. Um busca prazer, o outro encontra propósito. E no fim, é isso que Eclesiastes nos ensina. Não é a quantidade de dias que vivemos, mas a presença de Deus em cada um deles que dá sentido à vida. Imagine agora sua vida como uma tapeçaria. Você pode tecer com fios de ouro, com cores vibrantes, com desenhos complexos. Mas se o fio central, Cristo, estiver ausente, tudo se desfaz. Mas se Ele estiver no centro, até os fios escuros das dificuldades, das perdas, das lágrimas, se entrelaçam com beleza. Porque Deus transforma até o sofrimento em louvor, até a fraqueza em força, até a morte em vida. O apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios 4, "Por isso não desanimamos. Ainda que o nosso exterior se desgaste, o interior se renova dia após dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação." Isso é mais do que consolo, é promessa. Promessa de que cada passo dado em fé, cada renúncia feita por amor a Deus, cada lágrima derramada na presença dele, tem valor eterno. E então, o que faremos com essa verdade? Continuaremos correndo atrás do vento, ou nos renderemos ao Deus que sopra vida sobre o pó? Continuaremos acumulando vaidades, ou entregaremos nosso coração àquele que é digno de tudo? Continuaremos vivendo como se esta vida fosse tudo, ou viveremos à luz da eternidade? Hoje, o céu chama você. Chama você a parar de lutar por coisas que não podem salvar. Chama você a soltar as rédeas da vaidade e segurar firme na mão de Cristo. Chama você a entender que o verdadeiro sentido da vida não está no que você faz, mas em quem você é nele. E quando você se render a esse amor, quando você colocar Cristo no centro,
então tudo muda. A alegria já não será passageira, mas eterna. A sabedoria já não será vaidade, mas luz. O trabalho já não será fardo, mas missão. E os dias, mesmo que poucos, serão cheios de propósito. Porque com Deus, cada segundo tem valor eterno. Que você ouça hoje o sussurro da eternidade dizendo ao seu coração: pare de correr atrás do vento. Venha beber da água viva. Venha encontrar descanso para sua alma. Venha viver com sentido. E que ao final da sua vida, você possa olhar para trás, não com arrependimento, mas com gratidão. Gratidão por ter vivido não para os prazeres passageiros, mas para a glória eterna. Gratidão por ter encontrado em Cristo o verdadeiro sentido da vida. Porque no fim, é isso que Eclesiastes 2 nos ensina: os prazeres não têm sentido, mas a vida em Deus tem. Sempre teve. Sempre terá.